A campainha tocou, mas o menino que tocou tinha morrido há 3 dias. O que você faria numa situação dessas? Você abriria a porta? Essa história que vou contar hoje aconteceu com uma família que, até então, vivia uma vida completamente normal. Eles não tinham ideia de que uma simples decisão, a de atender ou não a porta, poderia mudar suas vidas para sempre. Prepare-se, porque o que aconteceu com eles é de arrepiar. Tudo começou numa noite fria e chuvosa de outubro. A família Silva, composta por Carlos, Mariana e seus 2 filhos pequenos, Lucas e Sofia, tinha acabado de jantar. As crianças já estavam na cama e o casal relaxava na sala, assistindo a um filme. O som da chuva batendo na janela criava um ambiente aconchegante e seguro. De repente, por volta das 10 da noite, a campainha tocou. Carlos e Mariana se entreolharam, confusos. Quem poderia ser aquela hora e com aquele tempo lá fora? Carlos se levantou e foi até a porta. Ele olhou pelo olho mágico, mas não viu ninguém. A varanda estava mal iluminada e a chuva forte dificultava a visão. Ele pensou que talvez fosse algum engano ou talvez adolescentes pregando uma peça. Abriu a porta com cautela, mas não havia ninguém lá. A rua estava deserta, exceto pelos carros estacionados e a cortina de chuva que caía sem parar. Ele deu de ombros, fechou a porta e voltou para a sala, dizendo para Mariana que não era nada. Mas na noite seguinte, no mesmo horário, a campainha tocou de novo. Desta vez, Mariana foi atender. A mesma cena se repetiu. Ela olhou pelo olho mágico, não viu ninguém. Abriu a porta e encontrou a varanda vazia. Aquilo já estava ficando estranho. Eles começaram a se sentir um pouco inquietos. Não parecia ser uma brincadeira de mau gosto, pois não havia risadas ou passos apressados se afastando. Era apenas o som da campainha, seguido por um silêncio absoluto. Na terceira noite, eles já estavam esperando. Exatamente às 10 horas, o som agudo da campainha ecoou pela casa. Carlos, já irritado, correu para a porta, determinado a pegar quem quer que estivesse fazendo aquilo. Mas mais uma vez, não havia ninguém. A frustração estava se transformando em medo. Alguma coisa estava muito errada. Eles decidiram que, se acontecesse de novo, chamariam a polícia. Foi então que a história tomou um rumo ainda mais sombrio. No dia seguinte, Mariana estava conversando com uma vizinha, Dona Elvira, uma senhora que morava na rua há décadas. Ela comentou sobre as campainhas misteriosas e a expressão no rosto de Dona Elvira mudou completamente. Ela ficou pálida e perguntou nervosamente a que horas isso acontecia. Quando Mariana disse que era sempre às 10 da noite, os olhos da vizinha se encheram de lágrimas. Dona Elvira então contou uma história terrível. Há cerca de 3 anos, um menino chamado Gabriel, de apenas 8 anos, morava na casa que agora pertencia à família Silva. Ele era um menino doce e um pouco solitário. Numa noite chuvosa, muito parecida com as últimas, Gabriel desapareceu. Seus pais o procuraram desesperadamente. A polícia foi chamada, buscas foram organizadas, mas o menino nunca foi encontrado. A única pista que tinham era que ele foi visto pela última vez brincando perto de um terreno baldio no final da rua. A parte mais arrepiante da história de Dona Elvira veio a seguir. 3 dias depois do desaparecimento de Gabriel, seu corpo foi encontrado. Ele havia caído num poço antigo e abandonado no terreno baldio. A perícia concluiu que ele morreu no mesmo dia em que desapareceu. E a hora estimada da morte? Por volta das 10 da noite. O coração de Mariana gelou. A hora em que a campainha tocava, a vizinha, com a voz trêmula, disse que os pais de Gabriel se mudaram logo depois, incapazes de suportar a dor de viver na casa onde o filho cresceu. A casa ficou vazia por um tempo, até que a família Silva comprou. Dona Elvira sussurrou que algumas pessoas na vizinhança acreditavam que o espírito do pequeno Gabriel ainda estava por ali, preso, talvez tentando voltar para casa. Mariana voltou para casa completamente abalada. Quando contou a história para Carlos, ele, que sempre foi cético, tentou encontrar uma explicação lógica, talvez um curto-circuito na campainha, uma coincidência macabra. Mas no fundo, ele também sentia um calafrio. A coincidência era grande demais. A história do menino Gabriel, a hora da morte, as campainhas noturnas, tudo se encaixava de uma forma aterrorizante. Decididos a tirar a prova, eles instalaram uma câmera de segurança apontada para a porta da frente. Queriam ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Naquela noite, a 4ª noite, eles não esperaram na sala. Ficaram no quarto olhando o monitor da câmera em tempo real, com os corações batendo forte. O relógio marcava 9h58. O silêncio na casa era ensurdecedor. 9h59. A tensão era quase insuportável. E então, pontualmente às 10, a campainha tocou, mas no monitor não havia ninguém. Absolutamente ninguém. A varanda estava vazia e imóvel. Carlos e Mariana se olharam aterrorizados. A campainha tinha tocado, eles ouviram claramente, mas a câmera não captou nada. Era como se uma mão fantasma tivesse pressionado. Eles passaram o resto da noite em claro, abraçados,
com medo de cada sombra e de cada ruído da casa. No dia seguinte, Carlos decidiu revisar a gravação da noite anterior com mais calma. Ele passou o vídeo em câmera lenta, frame por frame, no exato momento em que a campainha tocou. E foi aí que ele viu, por uma fração de segundo, uma distorção na imagem. Não era uma pessoa, não era claro, mas parecia uma sombra, uma mancha escura e trêmula, mais ou menos da altura de uma criança de 8 anos. Bem em frente à porta. A sombra apareceu, a campainha tocou, em seguida a sombra desapareceu. O pânico tomou conta da família. Aquilo não era um curto-circuito, não era uma brincadeira. Eles estavam convencidos de que o espírito do menino Gabriel estava, de alguma forma, tentando se comunicar com eles. Mas o que ele queria? Por que ele tocava a campainha todas as noites? Seria um pedido de ajuda ou algo mais sinistro? Nas noites que se seguiram, a campainha continuou a tocar. A família Silva vivia num estado constante de medo e ansiedade. As crianças, Lucas e Sofia, começaram a ter pesadelos. Sofia, a mais nova, dizia que via um menino triste no corredor durante a noite. Carlos e Mariana estavam no limite. Eles pensaram em se mudar, em vender a casa e fugir daquele pesadelo. Mas eles também sentiam uma ponta de compaixão pelo pobre menino. Se fosse mesmo o Gabriel, ele era apenas uma criança perdida. Mariana, desesperada, começou a pesquisar sobre fenômenos paranormais. Ela leu sobre espíritos que ficam presos a lugares por causa de uma morte traumática, incapazes de seguir em frente. Muitos especialistas sugeriam que, em vez de fugir, era preciso tentar entender o que o espírito queria ou ajudá-lo a encontrar a paz. Com muito receio, eles decidiram tentar uma abordagem diferente. Na noite seguinte, em vez de se esconderem ou se irritarem, eles se prepararam para o toque da campainha. Às 10 da noite, quando o som familiar soou, Mariana respirou fundo, caminhou até a porta e, sem abri-la, falou com a voz mais calma e gentil que conseguiu. Gabriel, ela disse com a voz embargada. Nós sabemos que é você. Nós sentimos muito pelo que aconteceu. Esta é a nossa casa agora, mas sabemos que você viveu aqui. Você está perdido? Você precisa de ajuda? Do outro lado da porta, houve apenas silêncio. A campainha não tocou mais naquela noite. Pela primeira vez em mais de uma semana, eles tiveram uma noite de paz. Na noite seguinte, a mesma coisa. A campainha não tocou. E nem na outra. Parecia que, finalmente, o ciclo havia sido quebrado. Mariana e Carlos sentiram um alívio imenso. Talvez tudo o que o menino precisasse era ser reconhecido, ser ouvido. Talvez ele só quisesse que alguém soubesse que ele estava ali. A família Silva continuou a morar na casa. Aos poucos, a sensação de medo foi substituída por uma paz melancólica. De vez em quando, eles ainda sentiam uma presença, um frio repentino no ar ou um vulto passando pelo canto do olho. Mas não era mais ameaçador. Era como se o pequeno Gabriel tivesse se tornado um guardião silencioso da casa. A história dele se tornou uma lenda local, contada em voz baixa entre os vizinhos. A casa onde o menino morto tocava a campainha. Uma história sobre tragédia, medo e, no final, compaixão. Agora eu volto à pergunta do início. Imagine que você está na sua casa, numa noite escura e chuvosa. A campainha toca. Você olha e não vê ninguém. No dia seguinte, a mesma coisa. E então você descobre que um menino morreu tragicamente naquela mesma data e hora, anos atrás. A campainha toca pela terceira vez. E a câmera de segurança mostra uma sombra infantil na sua porta. O que você faz? Se tranca com medo do que está lá fora? Ou você respira fundo, caminha até a porta e pergunta: posso ajudar? Você abriria a porta? Deixe sua resposta nos comentários. Obrigado por assistir a mais essa história intrigante. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!